Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Na Contramão Podcast, o programa onde a gente sempre pergunta aquilo que você quer perguntar. E, cara, pela primeira vez, esse dia aqui é histórico, é épico, é pra entrar pro Museu da Fama do Na Contramão. Pela primeira vez nós teremos um convidado que voltou aqui, cara. A gente recebeu tanto volta, que ela está de volta. Liz Macedo, como você está? Eu estou bem e de volta, como você mesmo disse. Vambora! Caramba, meu, sorridente, feliz e voltou com os dois pés no peito. E eu espero que sem os batons nos dentes, porque a gente tá no aceleramento aqui. Eu fui lá, ó, passei o batonzinho, porque o público merece o melhor, não é mesmo? Olha, por quê? Tinha batom no dente na última vez? Batom vermelho é uma beleza, né? Você vai ali, passa, senta aqui, vamos iniciar o cafezinho. É sempre bom dar aquele confere. Primeiro, quero te agradecer. Segundo, dizer que foi um boom lá pra gente. A gente recebeu muito direct. O episódio rendeu muito. Tanto a galera... Tanto não, mas a galera no seu sentido bolsonarista, que foi uma das plataformas que você mais explorou. Mas, naturalmente, também vem aquele grupo mais hater que sempre vem querer um processo mais de discussão. Mas muita gente impressionada. Eu recebi a seguinte mensagem. Fala, caramba, essa menina fala muito bem, que oratória impecável. Ela deveria ser deputada federal em Minas Gerais. É exagero? É uma possibilidade? Isso aí, como é que é essa No parte? mundo das possibilidades, tudo é possível. Para eu que estudei semiótica, e foi inclusive a disciplina que, se eu não me engano, eu tive a maior nota ao longo da faculdade, tudo é possível no campo das possibilidades. E eu não abandono nenhum tipo de possibilidade. Semiótica. Você estudou semiótica e Sim. foi a sua melhor matéria, foi isso? Foi a pior da minha turma, onde inclusive a minha turma juntou num complô contra o professor, dizendo que a turma inteira teve uma nota baixa por conta da atuação do professor. Só que eles tiveram todo um período para poder ver isso, foram ver justo na hora do resultado da prova. Eu discordei, por quê? Porque eu sempre acompanhei as aulas do professor, sempre acompanhei as explicações dele. E aí foi um dos inícios dos meus conflitos lá na graduação, que o pessoal fez um abaixo-assinado para poder entregar na diretoria da Faculdade de Comunicação da Federal de Juiz de Fora contra o professor de semiótica, e eu não quis assinar. Porque eu falei, gente, eu estava na mesma sala que vocês, eu não sou melhor que vocês. E na véspera da prova, eu estava assistindo Naruto, e a turma se matando lá no Facebook, no grupo. E eu falei assim, olha, vocês vão me desculpar, eu não vou assinar. E aí eu virei aquela, né, a divergente do grupo, não queria apoiar a sala. Não, eu apoiaria a sala, mas uma coisa que eles tivessem razão. Agora, só porque todo mundo investiu o tempo que estava em sala fazendo outras coisas, no lugar de prestar atenção na aula... Tá, pega. A galera deve ter quiseram sua cabeça de qualquer forma. Com toda certeza. Mas minha cabeça tá sempre a prêmio e eu não fujo de colocá-la na bandeja, não. Então eu vou te chamar de João Batista daqui pra frente, só pra... Caramba, e o desfecho disso qual que foi? Não, eles não conseguiram avançar. Não, o desfecho disso foi que a informação chegou lá na diretoria, o professor explicou a situação e falou, se eu repetir a prova, a situação não vai ser diferente. E acaba que, assim, até para interessante da história, Sim. Eu tinha tirado 90. A média da turma foi 15 ou 30, se eu não me engano. Tá brincando. Aí eu fui reclamar com o professor da minha nota, porque estava errada. Eu tinha tirado 100. Sim. Aí ele olhou pra minha cara assim, você está de brincadeira. Eu, não, professor, é o senhor quem está de brincadeira comigo. Olha aqui. E o senhor disse tal coisa. Tá aqui o material. Ele, você tá com a razão. E aí o pessoal ficou... É resumo da ópera. A situação foi resolvida, o professor não foi afastado. É um professor que, inclusive, ocupa a cadeira dentro dos debates de comunicação no Brasil, especificamente na área de semiótica. A gente estava estudando com um dos melhores do Brasil, para não dizer o melhor do Brasil. E a turma, no lugar de se sentir privilegiada por essa situação, estava lá promovendo o caos. E a gente sabe, né, gente? É uma disciplina que o pessoal brinca, que é o cálculo da comunicação. Para mim, não foi tão difícil entender, porque é uma disciplina que a gente explora as possibilidades, só que a gente também tem que explorar aquilo que de fato acontece, a materialidade, e aquilo que a gente explora, coisas que nós nunca vamos conseguir alcançar. Então, mexe muito com interpretação, mexe muito com a sua capacidade de correlacionar assuntos, de se colocar no lugar do outro. E a gente sabe que isso é uma coisa que essa geração como um todo tem muita dificuldade, e eu acho que isso refletiu na prova. Cara, que muito louco. Esse é um dos objetivos da semiótica. Então, envolve todo esse... Não sei nem se foi as 3 coisas que você colocou, esses 4 pontos. São 3 pontos, né? A primeiridade, segundidade e terceiridade. Na realidade, a semiótica, a gente pode colocar de uma forma bem simples, para quem nunca estudou comunicação. Eu gosto de traduzir sempre da maneira mais simples possível, para qualquer pessoa conseguir entender. Sim.
É uma forma de interpretação também. A gente costuma trabalhar a semiótica como interpretação da imagem, né? A gente costuma trabalhar muito em cima disso, principalmente para cinema, para você trabalhar com os elementos de forma a significar alguma coisa para as pessoas. Por exemplo, quando você mostra a foto de um cachimbo, você pergunta para alguém o que é isso, a pessoa fala um cachimbo. Não, isso não é um cachimbo, isso é a foto de um cachimbo. Então é você trabalhar mesmo com a interpretação de fato do que é o fato. E é você também trabalhar com as possibilidades do fato. E trabalhar com aquilo que você nunca vai conseguir alcançar. É de fato um cachimbo? Quem fez aquele cachimbo? Por que fez daquele jeito? Por que não de outro? E aí a gente estuda a primeira idade, o campo das possibilidades. A segunda idade seria o campo em que você consegue pegar todas as possibilidades, mas existe alguma coisa que você já viu no seu histórico de experiência que você consegue relacionar. Então você só sabe que a foto de um cachimbo, você chuta que é um cachimbo, ou que parece um cachimbo, porque você já viu um cachimbo antes. Então, se eu falo para você uma coisa, você só consegue imaginar essa coisa se você já teve esse campo de experiência. Interessante. E a terceira idade é quando, como diria o meu professor, se Deus existisse na versão dele, na minha existe, né, o entendimento da completude de todas as possibilidades, daquilo que acontece, o como acontece e o porquê que acontece. Isso somente Deus, na sua terceira idade, no seu infinito conhecimento da coisa e de cada elemento, poderia dizer. O ser humano jamais pode alcançar esse... Não, a gente busca, a gente vai sempre em epsilon, né? Sempre tentando alcançar, mas nunca consegue. Aí já usando um conceito matemático. Epsilon, caramba, você deu uma ostentada agora você gastou conhecimento, hein? O epsilon... O epsilon, quando a gente vai aprender a fazer alguns cálculos matemáticos, a gente estuda parábolas, né? Aquelas expressões que a gente tem que acabar fazendo gráfico no final. Eu me lembro muito do meu professor do ensino médio brincando do epsilon. O epsilon você vai sempre se aproximando da linha do meio, mas você nunca chega lá. Então, a terceira idade seria essa busca pelo epsilon. É o que eu sempre fiz quando eu tinha algum professor ensinando dentro de sala de aula. Eu buscava relacionar os fatos, porque aquilo me auxiliava na memorização. Hoje eu vejo que nós temos na nossa geração uma dificuldade de prestar atenção e de relacionar as coisas. As pessoas têm dificuldade mesmo de juntar os raciocínios e de enxergar que existe um pouquinho de cada coisa em tudo que a gente tem contato. E quando eu entendi que existe um pouquinho de cada coisa em tudo que a gente tem contato, para mim se tornou um pouco mais fácil conseguir entender algumas questões que para a maioria das pessoas são um pouco mais complexas. Isso aí é uma coisa que eu falo, é aprendido. Eu não sou melhor que ninguém. Basta a gente se esforçar. Basta a gente aprender a interpretar texto lá na tenridade de uma forma bem bonitinha. Provavelmente quando a gente for adulto a gente vai ter menos dificuldades. Liz, esse seu retorno aqui, a ideia dele é sempre bem dinâmico, porque eu sei que em breve você tá voltando pro Brasil, né? É isso aí. Tá deixando a gente aqui, a terrinha fria, e vai voltar pra terra quente. Vou voltar para casa. É lá que tá minha missão, meu trabalho, meu projeto, minha família, meus amigos, as pessoas que eu amo. E eu creio que a gente tem uma tarefa. Londres, para mim, desde a primeira vez que eu pisei aqui em 2013, é um lugar que eu pensei, nossa, eu moraria aqui. E eu continuo pensando isso. Só que eu vejo que Londres não é um lugar para fuga, pelo menos para mim. Não porque as coisas deram errado lá no Brasil, ou não porque eu não consegui o que eu queria. Eu acho que eu vim para Londres dessa vez para poder aprender que não adianta fugir. A gente pode até ir para onde a gente quer ir, mas a gente tem que ir pelos motivos corretos. Então eu tenho coisas a fazer no Brasil hoje, e vir para cá talvez não seja um final de vida, talvez seja um momento de aperfeiçoamento futuro que possa vir a acontecer. Tenho explorado todas as possibilidades aqui. Tenho explorado, inclusive, questões da minha vida que eu tinha deixado para trás. Porque esse é aquele momento que a gente coloca à prova. Eu estou sem meus amigos, sem minha família, sem ninguém por perto. Esse é um momento que eu coloco à prova também, tipo o próprio cientista se colocando como experimento. Para ver se as minhas ideias realmente resistem a tudo aquilo que eu tenho falado. E falar isso num ambiente que é confortável para mim é fácil. Só que aqui eu estou sendo obrigada a ver se realmente eu sou essa pessoa num ambiente em que não tem ninguém ali. É somente eu e um bando de desconhecido que eu vou fazendo amizade, que agora já faz parte da minha vida também. Muito legal, muito interessante. Uma das coisas que eu vi no seu Instagram esses dias que me chamou muita atenção é que você tá numa onda aí não sei se são lives, mas tem como título Fortalecendo a Base. O que é isso exatamente? Você tá falando de família? Qual é o pilar aí? Nós estamos oferecendo uma série de cursos, né? A gente começou com um evento e agora é um curso fechado. As inscrições se encerraram no dia 15 e a gente se encerrou e eu não sei se a gente vai abrir o curso novamente até o final de 2022. E se a gente abrir a plataforma com essas aulas gravadas, aí a gente vai ver porque o valor vai ser completamente diferente.
eu montei uma série de aulas mesmo de uma forma bem didática e dinâmica, para que o cidadão comum possa entender esse processo que a gente passou ao longo dos últimos anos na sociedade, que fez com que a nossa juventude viesse ficar, como eu vou dizer para você, uma espécie de rebelde sem causa. Tá. Nós temos tantas causas, nós vivemos num mundo em que nós podemos ser quem nós quisermos. Só que parece que a última coisa que as pessoas querem ser são elas mesmas. Opa. E aí tá todo mundo fugindo de ser quem deveria ser, aquilo que foi feito para ser o seu propósito de vida. E tá todo mundo nesse momento, né, das experimentações, do faz isso, do faz aquilo, e nada vai dando certo. E como a gente não tem uma base para voltar, a gente viu um momento geracional muito difícil para os nossos pais, que são pais que vieram de uma construção histórica num período econômico do Brasil, que muitos passaram fome. Muitos tiveram dificuldade financeira, de acessos. O que esses pais pensaram quando se tornaram pais? A última coisa que meu filho vai passar é a dificuldade que eu passei. Então, eles ficaram muito focados em dar para os filhos aquilo que eles não tiveram e esqueceram de dar aquilo que eles tiveram. Que foi, além de amor, foi correção, foi atenção, foi o próprio ambiente familiar, que as dificuldades em si foram que deram as bases, né? As dificuldades deram as bases necessárias para que esse indivíduo hoje entendesse o que de fato é importante, mas às vezes acaba trabalhando somente em cima daquilo que ele teve falta. Então, os nossos pais gastaram muito tempo trabalhando, gastaram muito tempo investindo em outras questões. A gente teve um momento que a família também, a família se tornou algo volátil. A esquerda avançou tanto no discurso progressista que casamento virou assim, vou casar, se não der certo a gente termina. Então, são vários filhos, a minha geração é uma geração de vários filhos que ou foram criados pelas avós, né, de uma forma geral, pelos tios, ou então são de casais divorciados. Então, essa base familiar, que é o primeiro grupo social que a gente faz parte, realmente recebeu uma pedrada e Marx está de parabéns, quando ele ensinou que precisava destruir a base. E a base foi destruída. A base não é a escola, a base não é a igreja, a base é a família. Então, esse curso vem nesse sentido, da gente refletir esse processo histórico, esse processo que veio acontecendo desde quando Marx falou que a família era o maior problema que os esquerdistas iriam encontrar para promover a tal revolução. Quando ele apontou isso, porque quem apresenta a religião? A família. Quem é que fala sobre formar uma outra família? É a família. Quem é que vai te dando as direções, os princípios e os valores? É a família. Quando ele identifica que de todos os grupos sociais, o que mais atrapalhava o caminho das ideias dele de avançar era a família, ele termina e morre logo em seguida, mas outras pessoas avançaram, né, dentro desse trabalho, inclusive discutindo o que seria família, o que seria sexualidade. É onde todas essas linhas hoje que a gente escuta falar, elas originam lá da linha de Marx, da desconstrução social. Às vezes a pessoa já superou Marx dentro de uma linha filosófica e sociológica, mas como mantém essa base da desconstrução da sociedade que nós tínhamos até um determinado período, mantém ainda essa linhagem marxista. E eles acertaram. Hoje a gente vê que a nossa geração é a geração que mais tem acesso a tudo, só que é a que mais tem dificuldade de dizer quem eu sou. Quem eu sou? Isso não era difícil para um homem há 50 anos atrás, para uma mulher há 50 anos atrás. Hoje em dia, uma pessoa do grupo LGBT tem dificuldade de se identificar dentro das letras, não é verdade? Caramba. Se eu tivesse em casa, agora eu ia ficar voltando só esse take e ficar assistindo, porque ele foi muito provocativo e interessante. E aí eu teria uma pergunta em cima disso. Então, tecnicamente, a gente está dizendo que a base, quando a gente fala de família, estrutura, base, a gente está falando daquela configuração judaico-cristã, a gente está falando de homem, mulher, filhos. Isso é uma base familiar? Além de judaico-cristã, é sim judaico-cristã, mas além disso é uma base biológica. Opa. Imagina que nós venhamos ficar aqui incentivando que o novo padrão de comportamento, de formação de família, venha ser, de fato, o padrão do faça o que você quiser e de preferência com as pessoas do mesmo sexo. Quem é que vai produzir os bebês? Serão bebês de proveta? A gente vai viver no mundo de Iargo, um livro que eu até citei como exemplo nesses eventos, né, que uma mulher foi mandada para um planeta, foi abduzida, e chegou nesse planeta, os casais não produziam mais filhos. Os filhos eram produzidos em laboratório, pertenciam ao Estado, e quando eles faziam 15 anos, eles já saíam formatadinhos para poder viver na sociedade. Quem vai fazer filho? Porque uma coisa o Levi Fidelix falou e chocou o Brasil, mas ele não estava mentindo. Órgão excretor não reproduz. Então,
Desculpa, gente. Essa do Levi tem que entrar no corte aí, só para complementar. Órgão escritor não reproduz. Então, tecnicamente, nós estamos dizendo o quê? O que isso quer dizer? Que é um casal hoje homossexual, ele pode ter uma família, isso pode representar uma família, isso pode representar os valores de uma família? Ele vai ter um grupamento social, mas o grupamento social família ele não vai ter. E tanto é que eu estava até assistindo um travesti brasileiro, que eu esqueci o nome dele, dando uma palestra recentemente, falando que eles ficam indignados quando vêm os gays lutando pelo direito de casar. Porque a ideia nunca foi essa. O direito é viver a sua vida com o que eles entendem lá como liberdade. Porque não é para poder reproduzir de uma outra forma o padrão dessa sociedade que a gente quer romper, disse ele. Então, a ideia não é realmente ter família, ter constituição de um grupo que você tem como base, que você retransmite os seus princípios e valores. O que é a família? É um grupo de retransmissão. Se você apenas está dentro de um grupo, tá? Dentro de uma casa, de um flat, aqui na Inglaterra, dividindo as contas com essas pessoas, conversando de vez em quando sobre algum assunto que vocês concordam, e de preferência vocês são um grupo bem homogêneo que não discorda de nada, certo? Vocês estão ali dividindo tudo. Vocês se constituíram uma família só por conta disso? Não, mas de vez em quando a gente pratica sexo. Ok, isso daí constituiu vocês uma família somente por conta disso? Não. Então aí, esse é o entendimento que a gente vê por que esse pessoal é tão vazio. Porque no final do dia eles podem até ter relacionamentos diversos com quantas pessoas eles querem. Mas a constituição de algo fixo para ser retransmitido, isso eles não estão tendo. E isso é muito triste. Porque você vê as pessoas perdendo uma palavrinha que é essencial para todos nós. Propósito. Qual que é o propósito de você estar aqui? Transar com a pessoa que você acabou de conhecer, com a que você conhece, ou com a pessoa que você quer passar o resto da vida? E aí você vê que a pessoa já tem aquilo ali, o que ela quer depois? Ela não sabe. Porque ela não tem um propósito de retransmitir os princípios e os valores. Mal ou bem, a constituição de família é o que dá o nosso propósito. É o que a gente, às vezes, escuta muito pai e mãe falar. Quantas vezes eu quis desistir, mas eu tinha meus filhos. Então, dá aquele senso de eu ainda tenho uma obrigação para cumprir. Aí, depois que a pessoa cumpriu a obrigação, ela vê que ela fez bem feito, ela quer curtir. E com quem que ela curte isso? Com os netos. E aí você vê os velhinhos curtindo aquele trabalho que deu tanta dor de cabeça, que quantas vezes eu quis desistir, meu Deus? Quantas vezes? Mas aí você vê o seu netinho ali e você pensa, valeu a pena. Aí é onde você vê o seu filho tendo a dor de cabeça e o cansaço que você teve, e aí você ali estragando os netos, porque assim, eu sofri com você, sofre você. Vai lá, tua vez. Dá pra eu ser um homem gay, ter um parceiro, é possível, e eu adotar um casal de crianças que estão ali no orfanato, e isso se configurar como um agrupamento familiar, acho que foi esse termo que você trouxe, e eu transmitir os valores e os meus princípios sendo gay para ele, princípios de valores, trabalhe, seja honesto, isso seria legítimo, legal, isso tem honra, tem nobreza? No campo das possibilidades, tudo é possível. Mas eu sou do grupo conservador que eu acredito que a gente deve investir naquilo que funciona. E a nossa sociedade chegou até aqui com um determinado padrão familiar. Eu entendo e respeito que existam outros tipos de grupos em formação nesse momento, e esses grupos merecem o respeito e merecem, inclusive, o devido tratamento. Igual, por exemplo, isso aí é uma coisa que eu não vejo muitas vezes o pessoal da direita conversando, e às vezes tem gente que quer pular no meu pescoço da primeira vez que eu falei isso abertamente. Eu acho que aqui vai ser a segunda. Com relação à questão da herança. Maria é casada com Pedro. Morreu o Pedro, a Maria fica com a herança. Agora, o Pedro, né, tem uma vida conjugal junto com o Antônio. Morreu o Pedro, o Antônio não pode ficar com a herança. Então, assim, direitos civis. Nós não estamos querendo, né, promover o reino dos céus, vamos colocar assim, na terra. Porque a terra tem pessoas que são do reino dos céus e tem pessoas que são do reino da terra. A gente tem que promover uma melhor relação social possível. Mas daí a gente pegar a exceção e querer transformar a exceção em regra, isso eu discordo completamente. As nossas crianças precisam crescer aprendendo o que é família de verdade. Então a outra é família de mentira. A outra é um grupamento social que você pode chamar de familiar, mas não é família. Então você, tecnicamente, a união civil é algo que você é a favor, certo? A união civil é algo que eu não sou contra. Não significa que é algo que eu vou militar. Ok. Entendeu? Eu não vou militar por isso. Entendeu? Eu não vou falar o seguinte, sou a favor do casamento homossexual. Não, os homossexuais que lutem aí por aquilo que eles acham que é do direito deles. E até uma coisa,
casamento homossexual não existe. Perfeito. Porque casamento, ele é um termo cristão. Certo. Ponto. Ah, mas é o casamento. Não existe casamento. Você pode até falar, mas não existe casamento gay. A palavra casamento é um termo vinculado à união com a bênção de Deus, do Deus cristão, do Deus judaico-cristão, e que você, inclusive, né, muitas vezes vê alguns grupos LGBTs dizendo que não existe. Então, para que você quer a bênção e o nome e o termo de um grupo que você acha que nem deveria estar na sociedade e estar nas regras? Pausa. Agora, se eu, dentro da leitura, vou linkar com a semiótica, eu pego, tô dentro do pensamento judaico-cristão, crio uma igreja, me associo a Lana Holder e estabeleço ali uma igreja voltada para a vertente mais do lesbianismo e tudo mais, e eu batizo a Tami e eu caso a Tami com a ideia do casamento, porque eu tenho a semiótica da interpretação e a minha cosmovisão daquilo. Isso é legítimo porque eu estou dentro do campo das possibilidades? Isso pode ser legítimo dentro do ambiente que você criou. Mas você não pode ignorar que você também está inserido dentro de um contexto. E você não pode chamar aquilo ali de cristianismo. Porque dentro do contexto do que é o cristianismo desde o início, aquilo ali não é cristianismo. Aquilo ali pode ser uma inovação, uma criação, um câncer dentro do cristianismo, né? Um tumorzinho, uma nova célula. E aí você chama aquilo ali de câncer do cristianismo. Mas você não chama aquilo de cristianismo, por gentileza. Porque o cristianismo, inclusive, é muito claro com relação a essas questões. E aí a gente já não fala mais de questão social. Porque dentro da questão social, a gente tem toda essa situação que eu coloquei. A gente tem que respeitar, a gente tem que dar o direito da pessoa. Sou completamente contra quem sai pela rua matando os outros só pelo que a pessoa faz da vida dela ou não. Ninguém me perguntou com quem eu dormi ontem à noite para poder querer me dar bom dia ou não na rua. Então, para que eu vou ver uma pessoa que tem um comportamento que, pela forma com que ela está agindo, eu sei que ela é uma pessoa homossexual e vou falar assim, merece morrer. Não é assim, não. Então, 30 anos de cadeia por homicídio em qualquer tipo de situação. Matou mulher, matou homem, matou gay, é cadeia, matou um ser humano. Ninguém merece ficar mais tempo na cadeia ou menos tempo na cadeia porque matou um grupo, seja ele lá qual for. É um ser humano, é seu semelhante. Acabou. Merece respeito como ser humano. Agora, quando a gente vai falar de cristianismo, a gente já não está mais falando somente de sociedade. A gente está falando de uma determinada visão para reger o comportamento de um determinado grupo dentro da sociedade. E o comportamento do grupo cristão não aceita esse tipo de prática. A gente entende que existam pessoas que possam ter vivido essa prática, mas ela tem o quê? Um processo de arrependimento, um processo de conversão, e ela abandona esse determinado tipo de prática e vem viver de um determinado modo. Do modo do grupo que ela quis inserir. O que acontece hoje é que tem muito cristãozinho, entre aspas, porque não é cristãozinho, que até gosta da ideiazinha de Jesus, até gosta daquela coisinha da leitura bíblica, não quer se sentir mal diante de uma sociedade que valoriza e acha bonito, né, ter algum tipo de espiritualidade. Você vê, né, o quanto o pessoal hoje em dia acha bonito, é feio, às vezes, você dizer que é cristão dentro da faculdade. Mas quando você chega numa federal, falando que você é de uma religião afro, que você, né, você é naturalista, nossa, amiga, me conta como é que é isso. Então, assim, hoje em dia é bonitinho ter uma tal espiritualidade. E aí, quando você tem uma espiritualidade que junta a espiritualidade que as pessoas não querem, o cristianismo, né, que a sociedade atual vai contra, no sentido que eles querem romper com aquela estrutura que a gente estava conversando ali atrás. E o cristianismo contribuiu muito para a formação dela. Então, o que você faz? Você pega aquilo ali que eles querem destruir, então vamos criar uma nova forma de fazer uma implosão. Vamos colocar aquilo que eles não aceitam para dentro e vamos chamar isso de novo cristianismo. Vai ser cristianismo só porque você está chamando? Eu acho que não. Eu posso te chamar de Antônio aqui o quanto for. O seu nome na identidade continua o mesmo. Ok. Pergunta afunilando o debate. Somos um casal gay, a Liz tem a caneta no mundo utópico agora, não essa estrutura tão democrática. É você quem decide isso no aspecto da sociedade. Pergunta número 1. Você tem que decidir. A maioria está dizendo, queremos a união civil homoafetiva. A Liz assina em favor ou a Liz se opõe? A maioria está dizendo, Liz, nós queremos. Olha, muito francamente falando contigo, se eu estiver no parlamento, uma das coisas que eu faço é me abster desse debate, porque o parlamentar tem esse direito. Eu não vou impedir um grupo que quer uma ação social, só que ao mesmo tempo eu também enxergo, tá? Eu enxergo que essa ação social, ela é o primeiro passo. Ela é o primeiro passo. E dependendo, eu também não me abstenho. E se eu tiver que me posicionar, eu me posiciono claramente contra. Porque existem passos dentro dessa questão da agenda
da união civil homossexual que a gente não chegou na profundidade dela. Se a discussão fosse parar ali, nesse mundo utópico, eu me abstinha. Ficaria ali na minha. Nem sei se eu usei o termo correto. Mas eu entendi. Isso, ficava Também fiquei na dúvida. Abstinha. Eu ficaria no meu canto, na minha, vamos colocar assim. Agora, se não fosse um mundo utópico, eu ia fazer de tudo dentro do parlamento, que é o lugar de parlar, para levar essa discussão até as últimas consequências. Porque a principal ideia disso é a desconstrução da família. E eu jamais votaria contra a desconstrução da família. Então, a adoção por um casal gay, você também levaria para o mesmo campo de debate? Eu sou contra a questão da adoção de um casal, um casal homossexual conseguir adotar uma criança. Sim. Porque existem vários casais heterossexuais com famílias estruturadas esperando para poder receber uma criança. Primeira coisa. E como eu já disse, na sociedade o que funciona é a regra. A exceção existe, a gente respeita. Mas o que funciona é a regra. A gente trabalha em cima da regra. Ponto. Você acha justo, então, deixar uma criança dentro de um orfanato, dentro de um isso, dentro de um aquilo? Aí eles vêm com a discussão da exceção como se a exceção fosse, assim, a única coisa que está acontecendo na sociedade. E não é isso. E não é isso. Hoje a gente vê que a burocracia para se adotar uma criança no Brasil é terrível. Se você não for um bebezinho recém-nascido, que tem aquela lista enorme, né, de pais ali na fila esperando para poder receber, você vê a dificuldade que existe até mesmo de documentação, sabia disso? Às vezes tem pessoas que não têm o menor problema em adotar uma criança de 2, 3, 4 anos, por exemplo. Mas a burocracia para se adotar uma criança mais velha é muito maior. E a criança, às vezes, pode falar que quer voltar, né, ela não se adaptar. Tem todo esse processo. Então, a gente já vai partir para a discussão. Quantos são os gays que querem adotar crianças? Vamos supor, 100. Tá, quantos são os casais héteros que querem adotar crianças? Vamos supor aqui, 1000. E a gente está batendo a discussão inteira da adoção de crianças. As crianças estão aqui esperando para ser adotadas, porque a gente não consegue ver para qual grupo que vai mandar primeiro. Para mim, parece uma questão lógica. Vamos resolver daqui. Depois a gente resolver aqui, aí a gente conversa de lá. Supondo que resolvemos daqui, o de lá, como é que seria o seu posicionamento? Teremos que debater a situação para poder ver como é que seria a atuação, né, do Estado na entrega da criança para essa família. Liz, você é conservadora, cristã e não tem papas na língua, como se dizia antigamente, ou ainda se diz, me senti um idoso agora. Como que você lê essa questão da sexualidade? Você interpreta ela como um elemento de uma construção social, biológica, como que é pecaminosa? Quais são as influências para a gente hoje não ter a ideia da base como a ideia central e falar, o que eu quero é ter uma esposa e filhos. Por que a gente explodiu dessa forma? Qual é a causa? Olha, vamos lá, pra gente também não ficar só preso nisso. A questão, né, da sexualidade, eu não enxergo a sexualidade como algo pecaminoso. Eu enxergo como algo que foi deturpado ao longo dos anos. Tanto por um grupo quanto por outro. Alguns grupos religiosos temendo algumas situações que até mesmo por questões econômicas lá atrás não viriam ser desejáveis, poderiam complicar a questão da formação da família, a gente vê que isso foi levado a um extremo que acabou gerando o outro extremo, a resposta extrema, que é a questão da liberdade sexual, que hoje a gente não... Eu, particularmente, não chamo de liberdade sexual. Porque quando você é uma pessoa que necessariamente se vê obrigada a atender um determinado padrão, um novo padrão que está sendo colocado na sociedade, que é de você viver necessariamente a sua sexualidade formativa, isso também é uma forma de opressão. Isso também é uma forma de opressão. A partir do momento que você, se você for virgem, uma pessoa que não tem vida sexual ativa, ou que você tem os seus princípios para poder manter algum tipo de relação com alguma pessoa, você segue alguns tipos de parâmetros, as pessoas te encaram de uma forma diferente, isso também é um tipo de opressão. Então, eu entendo que, assim, a minha mãe é ótima, minha mãe tem uma frase que, assim, vida privada não se chama privada à toa, né, amigo? Então, o problema da nossa sociedade hoje é que todo mundo quer se meter na vida sexual alheia. E, no final das contas, ninguém cuida da sua própria. E aí, fica todo mundo, né, nessa frustração terrível e derramando a frustração em cima de outras questões. Se a gente for pegar Freud, que eles estão tentando assassinar dentro da faculdade de psicologia no Brasil, não sei como é que anda por aqui, a origem do trauma, e se tudo é sexual, bababá, né, que é uma representação, a gente vê que é engraçado, minhas amigas psicólogas comentando, né?
quando você sonha sobre todas as coisas, você está sonhando sobre sexo. Mas quando você sonha sobre sexo, você está sonhando sobre outra coisa. Cara, essa frase é boa, repete. É engraçado de caçar muito isso. interessante. Quando você sonha sobre todas as coisas, você está sonhando sobre sexo. Mas quando você sonha sobre sexo, você está sonhando sobre outra coisa. Aí elas foram me explicar e tal. E eu fui ler também sobre isso. Eu assim, me explicou, beleza, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí eu fui lá fazer algumas leituras, né? Eu comprei alguns livros. Estava lendo lá, tentando acompanhar o raciocínio de Freud. Vamos colocar assim. Se a frustração do sentimento, o afeto, o carinho, as pessoas vão buscar derramar essa frustração em algum lugar. A nossa geração, alguns têm buscado derramar em cima de drogas, em cima de comportamentos subversivos, em cima de relações sexuais aleatórias com pessoas aleatórias. Cada um busca uma forma de compensar essa falta do afeto, essa falta de ser aceito, primeiro por si próprio e depois pelo grupo. Seja esse grupo a família, ou seja esse grupo a sociedade como um todo. Então, a gente vê essa busca de tentar preencher um vazio, com qualquer coisa que seja. Então, eu penso que hoje a nossa sociedade precisa mais de autoconhecimento. Porque até mesmo para a gente poder ver onde é que nós vamos derramar as nossas frustrações. E eu tenho passado por um processo, inclusive, pessoal diante disso. Onde é que eu vou derramar minhas frustrações? E por que eu ainda tenho frustrações sobre determinadas questões? E as pessoas hoje em dia não querem falar ou assumir. E tá aí uma frustrada. Beleza, você quer que depois que você apontar o dedo chamando alguém de frustrado, que ela faça o quê? Que ela se mate? Então, nós precisamos hoje, mais do que falar que somos uma sociedade que tem empatia, nós precisamos viver empatia de fato e uma empatia como uma pessoa que é primordial com a gente mesmo. A gente entender nossas falhas, nossos defeitos e buscarmos ser pessoas melhores que não venham repetir os erros dos nossos pais, repetir os erros da sociedade. Viver de um modo a respeitar o nosso semelhante. Aceitando também que o nosso semelhante, às vezes, quer chamar o erro de acerto e quer viver isso daí pra lá. Só não venha querer impor isso para uma sociedade que tem um padrão e uma base do que é certo e do que é errado. Cara, é difícil. É difícil porque a gente tem... Difícil... Deixa eu explicar o difícil, né? É difícil bater esse papo porque a gente tem pouco tempo, mas para cada... Pô, você foi para Freud e para cada porta que você abre aí, a gente tem um campo vasto para explorar. Mas seu tempo vale ouro, né? A gente teve que falar com toda a sua assessoria, Eu sei que seu tempo está corrido, mas, Liz, a gente está caminhando praticamente para o final, mas eu queria saber aqui um ponto que seria importante a gente reforçar nessa segunda parte que a gente não reforçou ainda, é o seu retorno. A gente poderia ter falado de Bolsonaro, Covid... Tenho várias questões, mas eu gostaria de saber alguma coisa que está ardendo aí dentro de você e a gente acabou não explorando. Tem alguma coisa que você falou, pô, seria legal a gente reforçar sobre isso? Olha, eu penso muito, né, que o Brasil, a gente ainda não conseguiu enxergar quem nós somos. Esse problema de identidade, né, que eu falei aqui com relação a cada ser humano, a cada indivíduo, eu posso falar isso com relação ao nosso país. A gente tem hoje um problema de frustração do povo brasileiro, da nação brasileira, do inconsciente coletivo do povo brasileiro. Como a gente não consegue explorar toda a nossa potencialidade, a gente derrama a nossa frustração sempre fazendo a coisa errada. Aceitando a corrupção, aceitando coisas que não funcionam, querendo dar um jeitinho no lugar de resolver o problema de fato. E a gente acha, no final, a gente é super vitorioso no jeitinho. Consegui. Só que às vezes a gente trocou 6 por 1. E a gente acha que tá no lucro. É tipo aquelas crianças naquele jogo que tinha no Gugu. Você troca uma TV por uma folha de papel? Sim! Isso é o povo brasileiro muitas vezes. E vindo aqui fora, mais uma vez, tendo a oportunidade dessa vez de ficar um pouco mais, de entender a dinâmica, porque é diferente do que vir como turista, eu consigo ver que na hora que o nosso povo acordar, sabe, o brasileiro não precisa passar pelo que eu tenho visto muito brasileiro que imigra. Tá passando. Nosso país tem isso e muito mais para oferecer para o seu próprio povo. Então, qual que é o problema, Brasil? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Estamos discutindo ainda se o gay deve adotar ou não uma criança, enquanto isso, tanto o gay quanto o hétero tá morrendo na fila do SUS. Com um bando de gente dizendo que defende o SUS. Qual o SUS? Que o pessoal tá morrendo na fila dele? Esse SUS eu não defendo, não. Agora, se a gente for pensar um sistema de saúde que de fato vai atender a sociedade, aí beleza, vamos sentar para conversar. Para conversar, porque isso precisa ser construído. Só para poder colocar uma blusa e dizer, eu defendo o SUS. Eu tenho 3 anos de estudo sobre o SUS. Uma coisa que eu aprendi estudando o SUS é não defender o SUS.
É defender que nós precisamos de uma política de saúde que de fato funcione. Vai falar pra mim que defende o SUS, acordei em cima de uma maca lá de ferro, não tinha nenhum papel em cima. Depois do meu pai ter me ressuscitado no banheiro. Você vem falar pra mim que você defende o SUS, eu quero quebrar a tua cara. Então, a gente precisa, nesse momento, de ter um grupo de pessoas que até entende a minha opinião e pode discordar de tudo que eu falei aqui com relação à homossexualidade, que pode discordar com relação ao campo religioso, mas um grupo de pessoas que entende que nós estamos vivendo numa sociedade, num país chamado Brasil. E antes da gente discutir o sexo do indivíduo, e antes da gente discutir a religião do indivíduo, existem pontos em comum para todos esses indivíduos. Esses pontos em comuns precisam ser sanados. O Brasil quer discutir assuntos do primeiro mundo, sendo que a gente ainda está com problemas de terceiro mundo. O Brasil quer discutir casamento LGBT. Olha o quanto a gente perde de tempo discutindo isso, enquanto a gente não consegue discutir uma política educacional decente, que um aluno consiga sair do ensino médio sendo um cidadão médio de verdade. Porque hoje a gente entrega submedíocres para a sociedade. A gente entrega cidadãos submedíocres para o ensino superior, que chegam na faculdade de Direito e não sabem escrever. Não sabem escrever na faculdade de Direito. E não vou nem falar de jornalismo. A gente tem paramédicos que não sabem que o ser humano também tem RNA. Mas é só você falar de uma forma que você tem um bom conhecimento e o público mais ignorante que você acredita no que você está dizendo. Essa citação, ela tem algum endereço específico? Não, porque Tem aqui no seu podcast. A gente teve uma entrevista aí recentemente transmitida, né, que uma paramédica veio aqui e me soltou essa. Eu tô até pensando em fazer um vídeo promovendo vocês aí, fazendo meu reaction à entrevista dela, porque tem que ter contraponto, amigo. Super me ofereço pra gente poder fazer um debate aí, chama uns 5. Não tem problema de jogar sozinha na cova dos leões, não. Porque tem que ter o contraponto. É uma geração que tá acostumada a falar sozinha. É uma geração que tá acostumada a falar de uma forma bonita. E aí fala como quem sabe. Porque quem tem RNA é o vírus. O ser humano não tem RNA. Tá, então quem faz a ligação entre as enzimas ali e as proteínas no corpo humano? Ela é profissional da saúde. Aí vem alguém e pergunta pra mim, você é médica? Não, eu não sei. Eu não sou médica. Eu não sei se eu sou médica. Mas eu sei que essa informação, eu tô sabendo. Dá um Google aí. Então, é isso. As pessoas estão com o ego lá no talo. Todas estão com o ego lá no talo. E a gente não tá abaixando assim, baixa aí. Você é casal homossexual, beleza. Vocês têm algum outro problema na vida pessoal de vocês? Que aí, de fato, é um lugar onde o Estado poderia estar contribuindo no lugar de estar dificultando? Porque às vezes você é um casal homossexual que quer adotar uma criança, mas está com problema de emprego. E aí? Aonde é que você vai colocar essa criança para estudar? Ah, na escola particular, porque vocês são ricos. Tá, a escola particular que tem uma nota pouco variável da escola pública no Brasil? Eu tenho pena de quem paga escola particular no Brasil. Pena? Eu tenho. A pessoa paga para o filho ter o mesmo ensino. Ué, mas... Paga 2 vezes. Olha pelo resultado do Enem. Qual a variação de nota? Os alunos do ensino... Quando você olha para as notas superiores, do primeiro, segundo, terceiro lugar, dos vestibulares, você vê uma grande discrepância. Mas quando você olha ali para a média global, os alunos de escola pública dos alunos de escola particular, você não tem um gap ali de diferenciação, não. A educação no Brasil está um lixo como um todo. Está um lixo como um todo. Então, tá, vamos discutir pauta sexual? Vamos. Vamos discutir pauta, né, das questões religiosas? Vamos. O pessoal quer liberar aborto no SUS. Ah, beleza, vamos aí, vamos liberar o aborto. Como é que tá a situação do avanço do câncer? Vi também na entrevista da paramédica, ela falando, né, com relação a onde tem dinheiro a coisa anda, onde tem dinheiro a coisa flui, tentando explicar, né, esse experimento que não é uma vacina, né, sendo aplicada aí e sair rápido os resultados. Pô, então o câncer não tem interesse social, não? Porque há quantos anos o câncer está na sociedade? Ninguém quis colocar dinheiro na pesquisa do câncer, não? Por que se com dinheiro a coisa anda? Se com dinheiro a coisa vai? Cadê o dinheiro para curar as pessoas do câncer? Não, só não pode morrer de Covid. De câncer tá podendo morrer, né? Então, tecnicamente, o que você está me dizendo é que é uma falácia isso, essa questão do... É mais que uma falácia. É balela. Pronto, vamos facilitar. É balela. Balela. Nós hoje, como sociedade, hoje eu volto com essa inquietação.
É onde eu até falei. Tem coisas aqui que eu posso até no futuro, dentro de debates até mais profundos, rever algumas posições, entender que tem assuntos que eu preciso me aprofundar mais. Beleza, vamos nisso. Só que antes disso, existem bases. Temos que fortalecer a base. E nós, como povo brasileiro, nós não estamos com a nossa base fortalecida. Nós temos matrizes energéticas que nós não utilizamos. Nós temos fontes de minérios que nós não estamos explorando adequadamente. Nós temos um povo trabalhador que não é reconhecido. Nós temos uma sociedade que está completamente desorganizada. Nós temos as funções principais do Estado, no meu ponto de vista, que é segurança, saúde e educação, completamente, gente, destruídos. Se é que algum dia, dentro da República, isso foi montado para dar certo. Porque às vezes eu fico olhando, parece que o negócio é montado justamente para dar errado mesmo, é para não funcionar. Quando você vê que o tráfico organizado dentro das favelas tem uma atuação mais impositiva e mais eficiente, contando com a colaboração dos moradores, do que o Estado brasileiro, é para bater a cabeça no chão, amigo. Quando um traficante consegue organizar a sociedade ali ao redor dele, de uma forma que ele consegue fornecer tudo que ele precisa. Na favela não tem roubo, na favela não tem assalto, na favela não tem morte. E tá escrito bem grande assim, ó, nos muros assim, ó, se matar, vai morrer. Lá eles têm a própria lei, lá tem pena de morte. Você fala que no Brasil não tem pena de morte? Não tem, às vezes, nos grandes centros. Na favela tem pena de morte. Quem roubou dentro da favela morre. E acabou. Você é a favor da pena de morte? Eu não era. Tô estudando mais, tô me aprofundando e hoje eu não sei dizer ainda. Porque é um assunto que, assim, me colocou para refletir. É o que eu tô dizendo. Diferente de muitas pessoas que vêm pro debate e falam, eu não vou mudar minha opinião, eu tô dizendo que pode ser que eu mude. Porque você precisa aprender com fatos novos. Só que existem coisas que são base. A base você não mexe. Eu sei que o lugar do bandido é na cadeia. Se é com perpétua ou pena de morte, é uma outra história. Então, você vai argumentar comigo numa linha daquilo que meu pensamento da minha base já está formado. A minha base, você não vai mexer nela. Mas você tem toda uma parte para cima da construção que a gente pode bater um papo, não tem problema não. Quanto tempo que o estuprador vai ficar na cadeia? 30 anos? 50 anos? Vamos matar? Não sei, vamos debater aí. Mas que ele vai para a cadeia, ele vai. Ficar zanzaricando para um lado e para o outro. E ainda se dizendo que se identifica como uma criança. Uma criança do gênero feminino. E se comporta e se veste assim. E me dizer que eu tenho que respeitar, você vai me desculpar. O pau vai quebrar. E aí, se você quiser arrumar cadeia pra mim, tem problema não tem medo. Mas só uma curiosidade, você vê possibilidade de regeneração nesse caso? Vou usar os argumentos dos próprios esquerdistas nesse momento. Eles não falam que é doença. Se a doença tem cura. Se eles não conseguiram achar a cura, porque às vezes o investimento, né, o dinheiro para achar a cura da pedofilia, por exemplo, não é algo interessante para a sociedade, se eles não conseguem achar a cura, tem que resolver o problema. Então, logo, pela lógica, eu consigo pensar que o Estado tem poucos recursos aí para solucionar esse problema. Identifiquei que você cometeu um delito, esse delito tecnicamente não é reparável, porque você tem um problema, e aí eu tenho a escolha de manter você 30 anos, onde você gera um custo para eu te manter ali, ou extinguir você da sociedade. É isso aí que eu estou estudando e refletindo bastante, amigo, porque... Como cristã, esse é aquele momento, né? Que o cristianismo, que ninguém gosta de colocar ele na pauta política, nessa hora eles chamam, né? Como você é uma cristã e a favor da pena de morte? Uai! Mas não é você que fala que o cristão tem que ficar fora do debate político? Então você chama na hora que precisa, expulsa na hora que não quer mais. Peraí. Como eu disse, no debate social, a gente tem que sentar e colocar em cima da mesa. Ver, inclusive, o que é mais vantajoso para a sociedade, dentro também de alguns pontos bases. Porque se a gente deixar o que a sociedade quer, não vamos nos esquecer que Hitler foi eleito democraticamente. Essa frase é muito boa. Olha aqui para mim, por favor, e me diz quanto tempo você ainda tem. 5 minutos. Você fez essa provocação da questão da pena de morte, mas toda a linha das provocações que você faz aqui, elas têm uma relevância, mas me leva a pensar... Você sustentaria como cristã o seu argumento que é no Antigo Testamento? Então, olha, ou é numa percepção somente social. O cristianismo não entra aí. Porque aí tem toda uma discussão da graça, do amor de Deus. É a graça, o amor de Deus, tem a justiça também de Deus. Sabe? Todo trabalhador é digno do seu salário. Se o seu trabalho é a corrupção, se o seu trabalho é ser bandido, você vai receber seu salário, amigo. Qual que é o seu salário naquele país? A gente viu um brasileiro indo traficar no exterior.
certo? Aí a Dilma queria a absolvição dele, perdão pra ele. Quando ele foi pra lá, ele sabia que a pena lá, pra quem traficava, era o quê? Morte. Ele foi lá. Singapura é assim também, né? Se você for pego com drogas em Singapura, você vai pra pena de morte. Por isso que o índice de consumo de drogas e tráfico é baixíssimo. Me corrija se eu Funciona, estiver né? errado. Funciona. Quando as leis funcionam, a coisa anda. O Estado, é muito complexo mesmo esse debate. Ele é um debate que a gente vai, vem, tem uma opinião e olha para as nuances, porque a sociedade ela é complexa. É por isso que nós precisamos de bases sólidas. Porque essa complexidade que tem aqui em cima, você tem que ter algum lugar para você olhar. Você tem que ter algum lugar para você ver. Aqui é que está o nosso ponto central. E aí sim começar a tomar decisões. E é por isso que precisamos de bons líderes. São líderes que também entendam o que é essa base, que respeitem essa base e que respeitem aquilo que deu certo até aqui. Só uma dúvida, se Saulo vivesse nesse tempo atual, com esse tipo de lei, onde o crime seria pago com a morte, ele não se tornaria Paulo? E aí a gente perderia todo 80% do Novo Testamento? Uma provocação. Não, acho que não. Como uma boa calvinista que sou, se eu não cumprir minha missão, Deus levanta outro. O que não faltam são obreiros. Pô, velho, você levou pro calvinismo o debate. Até as pedras, se você se calar, até as pedras vão falar. Eu sei que na minha vida eu cometo várias coisas boas e várias coisas erradas e eu dependo da graça para ser salva. Se algum dia eu deixar com que os meus defeitos e os meus erros venham parar o meu propósito, eu posso ficar despreocupada que aquilo que eu tinha para poder fazer, alguém vai se levantar e vai fazer. Isso é uma coisa que o ser humano tem dificuldade de ouvir, mas a nossa geração especialmente precisa aprender. Nós não somos insubstituíveis. Olha, já deu uma refutada na Zíbia Gasparetto, que explodiu aí, né, na literatura brasileira com essa expressão, né? Cara, que louco. Pô, Liz, por que você veio com um tempo tão curto? Não, vamos lá, cara. Poxa vida, você é podcast pra 4 horas, cara. Não dá pra ser assim tão rápido. Será que a gente consegue a parte 3 antes de você ir embora? Mas com um debate em mesa, você e a oposição e... A hora que quiser, é só chamar. E os médicos, ou aqueles que disparam os médicos, só pra nada a ver. Você voltaria? Claro. Ah, não, mas esse é parte 3, velho. Imagina o convidado... Fala de novo desse convidado, velho. Você vai bater o recorde, o Guinness Book. Guinness Book, porque aproveitar o tempo também, porque a gente não sabe quando volta, né? Gostei. Liz, obrigado. Eu não quero ser indelicado com o seu tempo. Eu tenho 1 minuto para fazer essa finalização. E esse 1 minuto eu dou para você olhar para aquela câmera e entregar o que você tem para entregar. Bom, a primeira entrega é: nem sempre a opinião vai te agradar, mas nós temos direito às nossas opiniões. E não significa que as nossas opiniões também vão ficar fixas no tempo. Só fala assim, não mudo de opinião quem realmente não está disposto a viver em sociedade. Porque na sociedade, todos os dias, fatos novos se apresentam para poder conflitar as nossas opiniões. O que eu convido a você nesse momento não é a questionar as opiniões dos outros, mas questionar as suas opiniões próprias. Muitas vezes é difícil e às vezes as opiniões podem não sobreviver. E o que isso faz de nós? Pessoas melhores ou piores? Isso depende do que você vai fazer quando você descobrir que o homem no espelho não é tão perfeito assim. Eu tenho descoberto aqui, nessa viagem, o quanto uma pessoa fora da sua disciplina, uma pessoa fora do seu contexto, é fácil dela perder toda aquela identidade. Só que se a gente tem a base ela é um lugar que a gente sempre tem um ponto fixo para voltar. Por isso que se chama base. Às vezes a gente está tão preocupado com aquilo que está em cima e a gente esquece daquilo que está embaixo. O que está embaixo é o que é sólido, é o que é fixo. E é isso que cada um de nós deveria se preocupar. Sabe por quê? Porque o mundo vai passar. Daqui a 100 anos, quem somos eu e você? Qual a sua contribuição? Qual é o seu propósito de vida? Simplesmente arrumar confusão? Ou contribuir de fato com o mundo que você vive, ou pelo menos com o seu próprio mundo? Aí é contigo. Mestre em comunicação, mulher, calvinista, ativista, ativista, acho que aí foi eu que coloquei, não sei se vale. Vai. Estamos ativos? Ativista. Gostei. Engajada, simpática, tá aqui em Londres, contribuiu mais uma vez. Essa foi a parte 2 com Liz Macedo. Obrigado para você que ficou até aqui. Deixa seu like, deixa um comentário aqui. Deixa um comentário assim, volta Liz, parte 3. Meu Deus, imagina ela aqui num debate com pensamentos diferentes, divergentes, pra gente crescer. Dá um soquinho aqui. Obrigado. Agora com a mão certa pra não derrubar o microfone. Certa. Sensacional. Você aí de casa, muito obrigado mais uma vez. Lembre-se,
Esse podcast ele é patrocinado pela Ômega e Yamaha. Se você precisa de uma moto, reside aqui em UK, tá precisando de uma ajudinha, os caras têm financiamento, têm atendimento em português, profissionais qualificados e certificados pela Yamaha. Entra lá no Instagram dos caras, @OmegaYamaha, ou entra no site deles. Mais uma vez, muito obrigado a você que ficou até agora. Deixa o like, hein, meu? E um comentário aqui, volta Liz. Tamo junto, até a próxima.